Olá! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um verdadeiro duelo de titãs da tecnologia industrial. De um lado, a radiografia. Do outro, o ultrassom. São duas ferramentas poderosas, essenciais para garantir a segurança de tudo ao nosso redor, mas que funcionam de jeitos, assim, completamente diferentes. Vamos entender essa história? Pensa só no tamanho do desafio. Como é que se encontra uma trinca minúscula, invisível a olho nu, dentro de uma solda de um gasoduto? Uma pequena imperfeição que pode causar um desastre enorme. Essa é a pergunta que a engenharia se faz todo dia em setores como petróleo, aviação, energia. Como inspecionar aquilo que simplesmente não conseguimos ver? E a resposta está numa sigla, END, ou Ensaios Não Destrutivos. Pensa nisso como um superpoder, uma espécie de visão de raio-x para a indústria. São métodos que deixam a gente dar uma espiada na saúde de uma peça por dentro, sem precisar quebrar, cortar ou danificar absolutamente nada. Então vamos lá, vamos conhecer o nosso primeiro competidor, a radiografia industrial. A ideia é bem parecida com o raio-x que a gente faz no hospital. Só que aqui, o paciente é uma peça de aço, um bloco de concreto, uma solda, materiais bem mais, digamos, parrudos. O segredo aqui é a penetração. A radiação, seja raio-x ou raio-gama, literalmente atravessa o material. E aí que está a mágica. Se tiver alguma coisa errada lá dentro, uma bolha, uma trinca, a densidade ali é menor. Com isso, mais radiação consegue passar e queimar um filme ou um sensor do outro lado, criando uma imagem que revela a falha. O processo em si é bem metódico. A peça fica ali, posicionada entre a fonte de radiação e o filme. A radiação é aplicada, atravessa tudo e o resultado é uma radiografia, uma imagem permanente que mostra tudinho que tem lá dentro. E o mais importante, é um registro físico que pode ser guardado, auditado. É a prova. E qual a grande vantagem disso tudo? Detalhe, a imagem é incrivelmente detalhada. E claro, esse registro permanente é crucial. Em áreas onde a responsabilidade é gigante, ter essa prova física guardada por décadas é fundamental. Mas nem tudo são flores. A desvantagem óbvia é o uso de radiação, que exige protocolos de segurança super rígidos e acaba tornando o processo todo mais lento e mais caro. E olha, essa questão da segurança não é brincadeira. É algo levado muito a sério. Órgãos como a BEND, aqui no Brasil, têm regras extremamente rigorosas. A área da inspeção precisa ser totalmente isolada. E os operadores precisam de um treinamento super especializado para lidar com a radiação de forma segura. Agora vamos para o nosso segundo desafiante, o ultrassom industrial. Se a gente falou que a radiografia parece um raio-x, o ultrassom está mais para um sonar de submarino ou até para aquele exame de ultrassom que se faz no médico mesmo para ver os órgãos. Aqui, a lógica é outra. Não é penetração, é reflexão. Ondas de som de altíssima frequência são enviadas para dentro do material. Se a peça estiver perfeita, o som viaja sem problemas. Mas, se ele encontrar uma falha no caminho, parte desse som bate nela e volta, como um eco. E é esse eco que o equipamento capta e analisa. E aqui o ultrassom simplesmente brilha. Por quê? Velocidade e segurança. Os resultados saem na hora, em tempo real, na tela. Não tem radiação nenhuma envolvida e o equipamento é portátil, perfeito para levar a campo. O porém? O resultado não é uma foto, é um gráfico de sinais. Isso exige um operador muito, mas muito treinado para interpretar aquilo direito. Além disso, a superfície da peça tem que estar impecável, bem limpa. Ok, agora que a gente já conheceu os dois lados, vamos colocar eles frente a frente. É hora do confronto direto para a gente ver na prática as diferenças de cada um. Olhando assim, lado a lado, as diferenças ficam gritantes, né? A radiografia usa radiação para criar uma imagem física permanente, só que é mais lenta e exige um cuidado enorme com a segurança. Já o ultrassom usa som, dá o resultado na hora, é super seguro, mas depende totalmente da habilidade de quem está operando. São, no fundo, duas filosofias bem diferentes para resolver o mesmo problema. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Então, qual deles escolher? E a resposta, como quase tudo na engenharia, é depende. Depende totalmente da aplicação. A radiografia vai ser a escolha certa quando a documentação e a clareza da imagem são inegociáveis. Se uma norma técnica ou uma lei exige um registro físico que vai ser auditado no futuro, não tem nem o que discutir. Ou, se for preciso olhar para a falha e entender visualmente o que ela é, seu formato, aí a radiografia é imbatível. Por outro lado, o ultrassom é o campeão da agilidade. Se a prioridade é velocidade e segurança, ele ganha de lavada.
Para uma manutenção de rotina, por exemplo, para medir a espessura de um tanque e ver se a corrosão está avançando, ou para inspecionar uma solda num canteiro de obras sem ter que parar tudo ao redor, aí a escolha é óbvia, é ultrassom. Mas a história não precisa terminar nessa competição. Na verdade, a abordagem mais moderna e mais confiável não é sobre um contra o outro, é sobre um mais o outro. Na prática, as duas técnicas são super complementares. Uma equipe pode usar o ultrassom para fazer uma varredura geral, mais rápida. Encontrou um sinal suspeito? Aí entra a radiografia para tirar uma foto detalhada daquele ponto específico e confirmar o que é a falha, qual a profundidade, o tamanho. Juntos, o nível de confiança na inspeção vai lá no teto. E tem mais, esse campo não para de evoluir, a tecnologia está sempre avançando. Essa pesquisa da UFPA, por exemplo, já apontava lá atrás que o desenvolvimento de detectores digitais estava vindo com tudo para mudar o jogo. É a chamada radiografia digital. Usando tecnologias como os imaging plates, a gente está abandonando o filme tradicional. O resultado? A inspeção fica bem mais rápida, mais sensível e os detetores podem ser reutilizados. É como se a radiografia pegasse emprestado um pouco da agilidade do ultrassom. Então, para fechar, a pergunta não é qual ferramenta é melhor. A pergunta certa é: qual combinação de ferramentas me dá mais segurança e confiabilidade? No fim das contas, a radiografia e o ultrassom não são rivais. São, na verdade, parceiros em uma aliança poderosa que garante a integridade e a segurança do mundo industrial que a gente depende todos os dias.